Bendito Deus e Pai, nós te adoramos neste lugar. Nós te entronizamos, Deus, no lugar que é só teu. Te rendemos honra, glória, louvor e exaltação. Tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus santo, digno de honra. Tu és o nosso Pai, nosso líder e será o nosso guia até a morte. Te bendizemos e nos rendemos diante do Senhor, em adoração e exaltação à tua palavra. E dizemos ao Senhor que tu nos conheces tão bem, tenha liberdade para nos ensinar, para nos guiar nesse tempo. Nós te adoramos, nós te glorificamos, com cada família aqui representada, com cada família representada por aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que não costuma figurar entre as minhas mensagens principais, os meus temas. Mas como nós sabemos, quem define o tema é o Senhor, amém? Ele sabe exatamente o que a gente precisa de ouvir. Então, como nós estamos ainda no mês de janeiro, eu quero começar dizendo feliz 2022 para aqueles que eu não felicitei ainda. Que Deus abençoe você com um ano de vitória, de paz, de esperança, de muita alegria e confiança em Deus. Esse tema que eu vou falar com vocês, denominado o começo do fim, graças a Deus apareceu a telinha aí. Ele é um tema bastante antigo e ele vem de muito tempo atrás, porque Jesus, ainda quando estava em pleno ministério aqui na terra, havia uma grande curiosidade dos seus discípulos em saber o que havia de acontecer depois. Existem pessoas que são curiosas, né? Você é curioso? Eles ficam assim, mas o que é que vai acontecer? Conta pra gente, como é que vai ser? E Jesus começou a dizer para eles em Mateus 24:4, que eu quero tomar como base, nós vamos falar muitos versículos, e se você veio para ouvir a palavra de Deus e receber a palavra, e você quiser anotar os versículos, fique à vontade, ou então depois você pode rever a mensagem quando ela for subir para o YouTube. Mateus 24:4 diz assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa mensagem, primeiro, ela não é para colocar medo em você e nem em ninguém, amém? Mas para despertar no teu coração coragem, despertar no teu coração um posicionamento, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, de poder, de coragem, de amor e de moderação. Nós precisamos que a igreja de Jesus Cristo ela se posicione exatamente como a palavra está pedindo e nos ensinando a fazer. Há ministrações que têm cada uma delas suas características, e essa ministração em particular é uma ministração de informação, de alerta e de ensino. Amém? Fique atento àquilo que nós vamos falar. Já que os discípulos chegaram para Jesus e pediram que ele lhe falasse alguma coisa que vinha do futuro, isso significa que a igreja precisa de uma voz profética. Eu vou compartilhar com vocês alguns pontos, e o primeiro deles que eu vou falar é justamente sobre a voz profética. Por que a voz profética é importante para a igreja? Nós sabemos que isso foi quando foi encerrado o Velho Testamento, lá em Malaquias, houve um silêncio profético de aproximadamente 400 anos, e a ausência das manifestações de Deus. Deus simplesmente se silenciou. E algo muito parecido com isso, não necessariamente um silêncio profético, mas um silêncio de liderança, aconteceu na época dos juízes. Havia uma confusão muito grande naquelas gerações, porque Josué morreu, os anciãos morreram, e ficou uma lacuna de liderança. Eu quero citar que em Amós 3,7 tem uma afirmação que diz assim: certamente, preste atenção, não é possivelmente, é certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Mesmo que você ande por lugares que parece que são tenebrosos e sombrios, Deus sempre vai trazer uma palavra de revelação. Mas lá em Juízes, por que havia um silêncio de liderança? Juízes 21:25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Significa que havia uma lacuna de liderança. E em Provérbios 11:14 tem uma resposta para isso, que mostra qual que é o perigo do silêncio profético dentro da igreja. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança.
Quando a palavra profética vem, ela precisa de trazer para o povo o entendimento que Deus continua falando, que Deus continua presente. O segundo ponto dentro da voz profética que eu quero citar para vocês é a retomada da voz profética, uma vez que houve esse silêncio. Mas o silêncio de Deus não dura para sempre. O silêncio de Deus foi interrompido e trouxe consigo um propósito, e agora aparece a palavra de Deus dada no tempo certo, da forma certa, que vai produzir os resultados para o qual ela foi liberada, como diz lá em Isaías 55, verso 11. Para todas as coisas que nós vivemos existe um tempo e um modo, e isso também é explicado lá em Eclesiastes 8:5-6, são textos que eu não vou postar, mas mostra que essa capacidade de entender o tempo e o modo ensina para a igreja que nós precisamos discernir. Repita comigo: discernir. Eu preciso discernir. Amém. Em um ambiente propício e oportuno, denominado plenitude dos tempos, então, surge um homem, vocês vão entender quem é, com roupas estranhas, hábitos estranhos, vivendo no meio do deserto da Judéia, proclamando uma palavra cortante, uma palavra incisiva, uma palavra de responsabilidade, para que todos aqueles que estavam indo até ele se arrependessem. O retorno da voz profética veio de maneira contundente, e aspectos importantes que giram em torno desse personagem. Vamos lá ver se vocês descobrem. Ele não era escravo das demandas da vaidade que assolam a sociedade atual. Não era um homem vaidoso. Não buscava exposição pessoal ou fama, ou reconhecimento público. Não era político, nem de família abastada, mas era filho de sacerdote, da tribo de Levi, pai e mãe devotados a Deus, separados para servir ao Senhor. Era uma pessoa consciente do seu chamado e do seu papel, e por causa da consciência do seu chamado, a sua vida ela tinha sentido, ela tinha significado, ela tinha razão de existir. Você consegue saber quem que é esse homem? Eu vou responder agora no tópico 3 dessa voz profética. Quem é ele? Aleluia! Tem crente lendo Bíblia aqui. João Batista. Ele tem duas características que me chamam a atenção, duas qualidades que eu gosto de mencionar e de destacar sempre. A primeira delas, ele sabia quem ele não era. João 1:19-21 diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Ele sabia quem ele não era. Mas a segunda qualidade que esse homem tinha, essa voz profética, ele sabia quem ele era. Tem muitas pessoas perdidas na igreja porque pensam que são o que não são, ou quando caem em si, nós não sabem mais quem são. Não sei se ficou confuso para você, mas foi o que eu quis dizer. Tem pessoas totalmente perdidas, sem identidade, mas João Batista, a voz profética, sabia quem ele era, e nos versos 22 e 23, continuando em João 1, disseram-lhe, pois, quem és? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista tinha coração de servo. João Batista sabia o seu papel. João Batista não queria ser quem ele não era, mas foi com o chamado dele de ser profeta para abrir caminhos para o Senhor e declarar os teus desígnios, que ele cumpriu o seu papel. Ele era a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo. Os desígnios de Deus são tão interessantes, eu fico reparando nisso, e isso me levou a lembrar da história de Esther, algo muito parecido com a questão de ser propício o tempo certo, a pessoa certa, na situação certa, lá em Esther capítulo 4, do 13 ao 14, quando os judeus estavam sendo ameaçados pela trama de Amã. Foram pregações maravilhosas feitas pelo pastor Ramon um tempo atrás, uma série que ele pregou. Eles estavam ali debaixo de um edito que todos os judeus seriam mortos, e agora Mardoqueu procura
Hadassa ou Esther para conversar com ela, e eles trocam a seguinte mensagem. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte ou privilégio para escapar com todos os outros judeus, pois se de todos se calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai perecereis. E ele diz: e quem sabe se não foi para tal tempo como este chegastes ao reino. Queridos, eu quero dizer que existe um tempo oportuno. O sujeito dessa conversa é você. O tempo é agora, e o lugar é aqui onde você está. Deus tem uma palavra para você, neste lugar e neste tempo. Uma palavra que não pode ser delegada para ninguém, que você tem que refletir sobre ela, você tem que pensar sobre ela, e toda vez que você estiver se deslocando na sua vida, na sua dinâmica natural, é importante que você entenda que Deus sempre vai te colocar no lugar certo, no momento certo, e você vai ser o elemento usado, a pessoa correta para entregar a palavra de revelação e a palavra profética. Eu preciso entender também que nós temos o tempo da proclamação. Eu estou fazendo alguns apontamentos aqui iniciais para que vocês entendam os sinais. O segundo ponto é o tempo da proclamação. E no tempo da proclamação, a gente sabe lá através de Eclesiastes capítulo 3, que Deus tem o tempo certo para cada coisa, para cada momento, para cada instituição, para cada trabalho, para cada obra. Ele sabe do tempo, mas em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus queria formar uma família. A plenitude dos tempos significa, de maneira muito objetiva, o tempo exato, o tempo oportuno, o tempo preparado para um propósito, o tempo em que o Senhor dos céus, Jesus, nascido de mulher, ele entrou no espaço-tempo à semelhança de homem, ele se esvaziou da sua glória, ele veio para nos resgatar da morte. Como servo ele entrou, e em morte de cruz ele morreu, mas com vitória triunfal sobre a morte ele ressurgiu. Ele, Jesus, viria não para os holofotes, nem para fazer ouvir a sua voz na praça, nem para fazer a recriminação dos pecados do homem, nem para roubar a esperança daquele que estava em desesperança, nem para roubar a esperança do cansado, ou pisar o machucado. A Bíblia diz que ele não apagaria o pavio que fumega, e não pisaria a cana quebrada. Está em Isaías 42. A plenitude dos tempos, o desejado das nações veio. Ele é o Shiloé, ele é o Ramachia, ele é o anunciado por João Batista, e aquele a quem João Batista disse que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse Jesus, Deus dos céus e da terra, Criador e sustentador de toda a criação, ele veio no momento perfeito. Características da plenitude do tempo, eu preciso que vocês entendam isso, para que a gente possa falar do futuro e vocês entenderem o que nós queremos comunicar. Essas características da plenitude dos tempos: tinha um poder unificado, o Império Romano governando sobre todos, preste atenção, poder unificado. Tinha uma língua e um aculturamento dos povos, cultura helenística, linguagem unificada através do grego. Uma crença monoteísta forte e inabalável, de um único Deus verdadeiro, que era manifestada pelos judeus como uma contracultura para os povos. No tempo que nós vivemos, muitos não se aperceberam ainda que as características da plenitude dos tempos está se configurando como o prenúncio de alguém que está por vir. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês na proclamação, no tempo da proclamação, é que a nova plenitude dos tempos acontecerá em nossa geração. Como é isso, pastor? Um tempo perfeito, uma linguagem unificada e um sincretismo religioso. Um império que vai se caracterizar pelo globalismo que todo mundo está escutando por aí. Todo mundo escuta isso, notícias? Já ouviram falar da nova ordem mundial? Um império significa domínio hegemônico. É a réplica do Império Romano. Aculturamento ideológico, mídias sociais, ajustando uma mesma linguagem, um mesmo discurso nas nações, parece que falam a mesma língua através de um controle social.
Significa que os mesmos temas que estão sendo discutidos aqui no Brasil, estão sendo discutidos nos Estados Unidos, estão sendo discutidos na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, as mesmas coisas. Parece que nós vivemos numa grande aldeia global, falando dos mesmos temas. Unificação das religiões é uma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, através de um sincretismo religioso, onde as religiões monoteístas deverão ser agrupadas num único lugar, para justificar a paz. Cristãos, judeus, muçulmanos, significa uma unificação de fé pela paz. O motivo é louvável, pela paz. Vamos nos ajuntar. Analogamente, está se preparando então um caminho comandado para um propósito específico. Na plenitude dos tempos que nós narramos de João Batista, ele vinha preparando o caminho para quem? Para o Senhor. Ele vinha fazendo um prenúncio, chamando o arrependimento, chamando o entendimento, chamando os religiosos da época, chamando o povo de Deus que se arrependesse, para que ao chegar o Senhor, eles pudessem passar pela restauração que era tão importante. Mas agora, nessa plenitude do tempo, Deus tem levantado voz profética para dizer que a preparação para a chegada e o estabelecimento do anticristo está sendo feita justamente por essa nova plenitude dos tempos. Tudo tem cooperado para que o povo fique sob domínio hegemônico. Tudo tem cooperado para que o homem e os homens dessa terra fiquem dominados numa mesma linguagem, numa mesma mentalidade, debaixo de um controle social. E a questão religiosa vai ser resolvida justamente pelas propostas de paz que irão surgir. Um plágio da plenitude dos tempos que aconteceu outrora, para a chegada do homem do pecado, para a chegada do iníquo, será equivocadamente o Messias dos judeus. A resposta para o anseio de muitas pessoas que estão em trevas e estão buscando paz, mas estão perdidas. Percebam que tudo está sendo desenhado, e é justamente por conta do começo do fim. Em um tempo como o nosso tempo, nós precisamos de profetas, nós precisamos de voz, precisamos de pessoas que tenham coragem de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo como Ele é, pessoas que não sejam refratárias, homens e mulheres que sejam corajosos, destemidos, que amem ao Senhor acima de tudo, que não façam caso das coisas dessa vida, que se comprometam com a verdade, só com a verdade, que sejam guiados pela eternidade e não pelas coisas desse mundo. Há um senso de gravidade e urgência, meus irmãos, em que alguns ainda negligenciam e estão passando despercebidos. A palavra de Deus está gritando a sua mensagem e está exaltando os sinais que já foram preditos e profetizados, mas muitos não estão se apercebendo. Um texto agora em Efésios capítulo 5, na sequência, diz assim: mas todas essas coisas sendo condenadas, ele estava falando de práticas que não eram boas, e ele na sequência diz assim: mas todas essas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É preciso que nós entendamos que uma manifestação de Deus vai acontecer. Portanto, ele diz: vede, preste atenção, diligentemente comandais, não como nécios, não como tolos, não como pessoas despreparadas, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. E ele termina o versículo dizendo: porquanto os dias são maus. Em outras palavras, Paulo nos advertia dizendo: não é tempo de brincar, não é tempo de vacilar, não é tempo de distrações. Nós precisamos de uma voz profética que nos desperte a prestar atenção naquilo que está acontecendo no nosso entorno. Voz do que clama no deserto. Assim era identificado João Batista. Quem aqui se prontifica? Quem aqui vai ser voz profética dentro da sua casa? Quem aqui vai ser voz profética no lugar onde você trabalha? Quem vai ser voz profética para os seus funcionários, para os seus pares de trabalho? Quem vai ser voz profética na escola? Quem vai ser voz profética na rua,
dentro do metrô? Quem vai fazer esse papel? A palavra de Deus está nos conclamando hoje, dizendo: se vocês entenderam que a configuração da plenitude dos tempos da atualidade está se consumando, nós entendemos que nós precisamos de Joãos Batistas para falar a verdade, preparando o povo, porque existe alguém que vai chegar, e esse alguém não é Cristo. Eu vejo muitos irmãos perguntando em várias enquetes: será que eu vou subir? Será que eu vou ficar para trás do arrebatamento? Eu quero subir, eu quero subir. Querido, se você quer subir, preste atenção. Preste atenção nos sinais, preste atenção nos movimentos, preste atenção na conclamação da palavra que diz que eu não posso ficar apenas como espectador. Eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma atitude no sentido de saber: se esses sinais estão diante de mim, o que eu preciso fazer? O terceiro ponto agora, já que vocês já entenderam que a voz profética ela é importante, que ela já foi restaurada, que você precisa ser voz profética, a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, que Deus está te convidando a fazer isso no lugar onde você estiver. Que você já entendeu que o tempo da proclamação do passado, para que Jesus viesse, cumpriu todo um propósito de Deus, e entendendo agora que existe uma plenitude dos tempos para o final, onde todas as coisas estão se confirmando, então estejamos alertas. E entendemos agora o ponto 3, que vai dizer sobre os sinais. Eu quero dizer primeiro que os sinais são uma voz que alerta. Os sinais são uma voz que alerta. O que nos reservam então os anos que se seguem? O primeiro item que eu quero compartilhar para você dentro dessa voz de sinais que nos traz alerta é a perplexidade e a falta de entendimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Lhe falta o quê? Nós cantamos aqui que nós buscamos o entendimento. Senhor, seja bem-vindo. Tudo que eu tenho eu entrego a Ti, tudo que eu tenho eu ofereço a Ti. Eu quero entendimento, eu busco entendimento, mas o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. A igreja tem estado perplexa diante de sinais ruins e de coisas inusitadas têm acontecido. E eu puxei aqui uma frase de um homem que era escritor, pensador, um futurista norte-americano, um homem que já está falecido em 2016, chama Alvin Toffler. Ele foi autor do livro Terceira Onda, e ele tem um texto aqui que eu acho interessante, que diz assim: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, preste atenção, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Vocês estão entendendo a mensagem? Existem coisas que foram construídas em nós, existem coisas construídas no nosso coração, na nossa mente, pela nossa tradição, pelos nossos costumes, que precisam ser desaprendidas. E há coisas urgentes que a palavra de Deus está gritando, e pela negligência de não lermos a palavra, de não buscarmos conhecimento na palavra, nós não estamos aprendendo, e o tempo urge. O tempo já está sendo estabelecido. E ficam algumas perguntas aqui que eu faço como que perguntas retóricas, mas eu quero citar alguns versículos logo após cada uma dessas perguntas que eu fizer. Se a igreja está perplexa, eu pergunto: essa perplexidade seria normal para a igreja? É normal, gente? Vamos responder com 1 Coríntios 2, 14 e 15 rapidamente, por favor. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Na sequência, tem o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. De novo, discernimento. Se eu sou igreja, por que eu não estou discernindo as coisas? Por que eu estou perplexo diante das coisas? Cada notícia que passa, eu fico boquiaberto perguntando: meu Deus, o que é isso? Como se eu não soubesse o que está acontecendo. A segunda pergunta é: a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente os seus membros. 1 Coríntios 6, 17, mas o que se une ao Senhor é só um só Espírito com Ele. Nós somos unidade com Cristo. Por que nós estamos perplexos?
A igreja não tem o Espírito Santo habitando nela, em cada um de vocês que já entregou sua vida para Jesus Cristo, sim ou não? João 14, 16, 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, um alus consolador, que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 1 Coríntios 3,16, eu estou falando rapidamente para que você entenda. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. 1 Coríntios 6,19 fala a mesma coisa. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando nós entendemos isso, eu pergunto: por que a perplexidade? Se o Deus dos céus, o Deus todo-poderoso, o Deus criador e criativo, aprove a Ele, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, vir morar dentro de quem? Dentro de mim, dentro de você. Por que é que a igreja está perplexa? A igreja não tem a palavra de Deus que nos traz as profecias dos últimos tempos, nos avisando previamente tudo o que deveria acontecer em detalhes? Sim ou não? Isaías 42, 9 diz assim: eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas tudinho. Isso aqui é o maior spoiler espiritual, meus irmãos. Ele contou o filme para todos nós, antes do filme passar. É isso que ele está dizendo em Isaías. Mas chega em João capítulo 16, verso 13, voltando ao Espírito Santo, ele diz assim: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, como se nós não soubéssemos a razão de tudo o que está acontecendo. Você sabe que quando você toma um susto e você fica perplexo diante de uma situação, é roubada de você a capacidade de reagir. Quem está me entendendo? Alguns ficam com as pernas assim, tomam um susto e travam no lugar e não conseguem andar. É disso que eu estou falando. A igreja está perplexa e não está se movendo. A igreja está perplexa, assustada com as coisas que estão acontecendo, e ao invés de olhar para dentro de si, para o Espírito que habita dentro de si, ao invés de prestar atenção nas coisas que já foram nos ensinadas, nas revelações de tudo isso que eu acabei de citar, nós começamos a olhar para as circunstâncias e começamos a ficar inoperantes. Um outro ponto é o que a Bíblia nos ensina até aqui. Tem um fundamento, tem uma base, é para que gere no meu coração constância, permanência, é que gere no meu coração um pensamento voltado para o Senhor, para que eu não me perca, eu tenha consolação, eu não tenha medo, mas principalmente para que eu tenha esperança. Quantos crentes estão desesperançados só pela ameaça do fim? Hebreus 2, de 1 a 3 diz assim: por isso é conveniente atentarmos, prestar atenção mais diligentemente, mais detidamente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada aos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como é que eu posso me descuidar de tão grande salvação? Há pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra, ouvem o apelo e saem do mesmo jeito. Tem pessoas que andam anos e anos e anos dentro da igreja, ouvem a palavra, batem palma no culto, mas não deixam que a palavra os transforme, saem do mesmo jeito. Há pessoas que ouvem, mas não praticam, que ouvem, mas não compreendem, que ouvem, mas não interiorizam. O que acontecerá
se nós descuidarmos de tão grande salvação. Tem versículos que não estão aqui na apresentação, mas vou citar para vocês para que vocês entendam o que aconteceu no passado. Antes de Judá e Benjamim, o reino do sul, serem levados para a Babilônia, Deus levantou um homem, não falou somente para o reino do sul, mas também para o do norte, Jeremias. Mas tem 3 versículos que eu quero citar para vocês aqui, sobre a voz profética, sobre o cuidado de Deus que vem avisando antes. Jeremias 7,25 diz assim: desde o dia que vossos pais saíram do Egito, olha, desde lá, desde o começo até hoje, eu enviei para vocês os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Jeremias 25,4: também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinaste os seus ouvidos para ouvir. Jeremias 32:33, olha o desfecho: viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, Deus falando, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Vocês conseguem ver essa cena? Deus mandando desde madrugada pessoas para avisar o povo, avisar o povo, avisar o povo, e manda avisar o povo, e manda avisar o povo, e manda avisar o povo, aquela coisa. Mas isso vem acontecendo desde quando? Desde quando eles saíram do Egito até hoje. O comportamento não mudou, o comportamento é o mesmo, até que ele diz: olha, mesmo eu fazendo tudo isso para ajudá-los, eles me viraram as costas e não quiseram aprender. Essa palavra é muito pesada, porque pesada para mim, creio que pesada para você, porque você precisa de discernir o que Deus quer falar ao seu coração. Não é a palavra coletiva para todo mundo, como se fosse um balaio de gato, mas é uma palavra específica para você, perguntando, dizendo o que é que você está fazendo com aquilo que você está recebendo. O que é que você está fazendo com a palavra que eu estou direcionando para você desde a madrugada, usando profetas, usando pregadores, usando conselheiros, usando amigos, pessoas, usando circunstâncias. Eu estou usando situações para falar com você. O que é que você vai fazer com tudo isso? E aqui eu quero falar do 4º ponto, 3 estágios dos sinais dos últimos tempos, que eu acho que muitos podem estar curiosos para ouvir. O estágio primeiro chama-se princípio das dores. Quem é mãe aqui? Aleluia. Já sentiram dor de parto? Pergunta tola, mas sentiram? Aquele primeiro incômodo que a pontadinha é diferente, você fala: opa, essa pontadinha eu não tinha sentido antes não, amém? Aí aquele incômodozinho, queridos, isso é princípio de dores. Tem crente que parou no princípio das dores. Tem gente que acha que a gente está no princípio das dores até agora. Quando compara uma dor de parto, o que o Senhor quer nos ensinar? Existe um processo que ele é contínuo, que ele é progressivo e que ele é crescente. É isso que ele está dizendo. É isso que significa dor de parto. E quando ele fala princípio das dores, meu amigo, quando você compra um livro, o livro tem o quê? Princípio, meio e fim. Tem gente que está no princípio. E o Espírito Santo está querendo dizer uma voz profética: preste atenção, as pessoas estão perdendo a dinâmica dos sinais, as pessoas estão se perdendo achando que tudo continua no mesmo lugar, princípio é princípio, meio é meio, fim é fim. Eu quero dizer que os princípios da dor são sinais visíveis, muito evidentes, princípio de dores. Mateus 24, de 13 em diante, é um texto grande, eu vou ler rapidamente, diz assim, preste atenção em cada aspecto. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, tenham cautela, que ninguém engane vocês, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, vai anotando, rumores de guerras. Olhais e não vos perturbeis, não fique perturbado com isso, só observe, porque forçoso, necessário, mandatório é que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua no versículo 7 dizendo, e 8: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas, essas quais que acabaram de ser citadas, são o princípio das dores. Essas são os princípios das dores. Aí ele começa o versículo 9 e diz assim:
Então, o que quer dizer, queridos? Que ele vai começar uma narrativa complementar, que diz respeito ao que ele disse anteriormente. Princípio das dores eu narrei para vocês. Agora, então, eu vou dar uma luz para vocês do que vem depois. Sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Neste tempo, nessa situação, nesse lugar específico, quando tiver o avanço dos sinais, vão começar a acontecer essas coisas. Você tem percebido como é que os crentes têm sido ridicularizados? Vocês têm percebido como é que os crentes têm sido odiados? Você tem percebido como é que somente a religião cristã, num estado laico, como diz que o Brasil é, somente a nossa religião, ela é atacada, ela é menosprezada, ela é censurada, ela é ridicularizada. Está dizendo aqui, olha, nesse tempo, hão de se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros, mutuamente se odiarão. Nunca vi tanto ódio, tanto veneno, escorrendo pela boca, pelas redes sociais. Vocês estão comigo? São sinais. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem consegue entender que mesmo que haja uma mescla de sinais durante toda a história, a evidência, a frequência e a permanência, a incidência desses sinais tem sido muito mais gritantes nesse tempo agora? A gente tem percebido pessoas que estão se traindo, se maculando, enganando uns aos outros. Nós temos visto pessoas, não de outras religiões, não de outras ideologias, mas igrejas que se dizem evangélicas, vendendo balão cheio de ar, vendendo feijão que cura Covid, entre outras coisas que eu poderia citar, sem querer expor ninguém, mas são coisas que estão na mídia, todo mundo pode ver, não sou eu que estou dizendo. Nós temos visto o descaso profético com a palavra, mas os sinais estão acontecendo. Dor de parto é progressiva até o nascimento, um ato contínuo que não se limita ao princípio das dores. Quero falar rapidamente: sinais físicos, sinais climáticos, sinais dos céus, sinais na terra, sinais no mar e em todos os lugares. Isso todos vocês já conhecem. As informações são públicas. Eu tenho uma série de informações aqui que eu uso simplesmente para poder bater o olho, mas eu não vou entrar nelas, só vou citar algumas. Informações sobre terremotos, maremotos ou tsunamis, furacões, vulcões, etc., alagamentos, enchentes. Você pode entrar e verificar. Eu não vou demonstrar gráfico para vocês, nem questão numérica dos últimos 100 anos. Poderia fazê-lo, mas eu quero citar terremotos de Valdívia em 1960, 9.5 na escala Richter, Alasca 9.2, Indonésia em 2004, 9.1, resultaram em tsunamis que atravessaram oceanos e impactaram outros continentes. Nós não podemos esquecer do terremoto de 7.8 graus na escala Richter, que aconteceu em Katmandu, no Nepal. Foi o terremoto mais violento dos últimos 81 anos que aconteceu naquele lugar. Milhares de mortos, e não afetou somente Nepal, mas a Índia, Bangladesh, Paquistão e China. Registro sismológico que eu consultei agora na nossa agência, que controla aqui no Brasil todos os sismos, não só no Brasil, mas no mundo. Eu olhei em 2022 por curiosidade, falei, como é que estão os terremotos? Deixa eu me atualizar sobre os sinais. O que está acontecendo? O que tem para hoje? Sabe o que eu encontrei lá? Tinha registros de sismos em outros lugares do planeta, mas quando eu olhei para Divinópolis, Minas Gerais, a página estava quase cheia. Divinópolis, querido, é Brasil, é Minas Gerais. Em escala pequena, mas um sem número de abalos sísmicos aqui do nosso lado, acontecendo debaixo do nosso nariz. As pessoas não sabem que estão acontecendo, mas os sinais estão acontecendo. Não é porque eu não vejo que não está acontecendo. Pergunto para você, quando você chega num dia nublado e olha para o céu e vê tudo fechado, o sol existe, sim ou não? Por que você não está vendo? Mas ele existe? Pois é, existem sinais que estão acontecendo, mas nós estamos olhando para um cenário nublado, onde muitos de nós não estamos enxergando, ou não estamos dando conta sobre o que está acontecendo.
Tsunamis devastadores que aconteceram, vou citar aqui a de 2004, em Sumatra, na Indonésia, morreram 220 mil pessoas. Não só, 170 mil foi só em Sumatra, ali na Indonésia, o restante foi em outros países, mas atingiu a Indonésia, Bangladesh, Índia, Tailândia, Madagascar, Maldivas, Malávia, Mianmar, Ilhas Seychelles, Somália, já na África, Quênia, Tanzânia. Preste atenção, pessoas que morreram do outro lado do planeta sem saber o que aconteceu lá. Ondas de 30 metros de altura viajando a uma velocidade de 700 ou 800 quilômetros por hora. Sabe o que é isso? Isso é praticamente a velocidade de cruzeiro de um Boeing a 11 mil metros de altura, 37 mil pés. Velocidade de cruzeiro. É isso que bateu contra essas pessoas. Quando a gente fala em números de mortos, parece tão insignificante. Pessoas fazem uma plataforma política para dizer da dor dos outros, que eu acho um absurdo, sobre quantas pessoas morreram de Covid aqui, e esquecendo que outras pessoas também morreram de outras coisas, porque morte para mim, querido, é morte. Mas vamos pegar essa estatística, 600 mil mortos, é um número impactante. Agora deixa eu perguntar para você, dói em você? Mas dói mesmo, de coração, ou a dor do outro não te afeta? Não é meu parente, eu não conheço, nunca vi a pessoa, morreram 600 mil, é um número. Para muitos é só um número, mas quando nós falamos que em um dia 220 mil pessoas foram destruídas por um tsunami, eu não vi nenhuma comoção. Além daquelas momentâneas que passam na televisão, que parece que é para cumprir um protocolo, mas são vidas que foram perdidas, 1/3 do número que morreu no Brasil. Eu pergunto para vocês, onde está a comoção? Sabe o que é? O nosso mundo é fútil, ele é superficial. Tem pessoas morrendo por vários motivos, por conta desses sinais. No Japão, em Osaka, que atingiu lá aquela área nuclear, Fukushima, se não me falha a memória, aquela unidade nuclear, megas tsunamis que surgiram em outros lugares, vulcões se manifestando como o Araque Krakatoa em 2018, em 2020, como explosões tremendas. Em Indonésia, tadinha, tem tanta coisa aqui que eu falo, Senhor, tem misericórdia da Indonésia. Tiveram em 2021 5 erupções simultâneas. No Alasca houve 3 erupções simultâneas de vulcões, e a gente não se dá conta, porque a gente está simplesmente perdido, alheio. Os sinais estão passando e nós não nos damos conta. Mas existem sinais também geopolíticos, sinais geopolíticos acontecendo, guerras, rumores de guerras, sinais na macroeconomia acontecendo, e nós também não prestamos atenção. São fomes, misérias, corrupção, desigualdade, guerras que nós falamos, guerras civis, guerras frias, disputas de poder de toda a natureza. Mas quando eu falo de economia, entra no princípio da escassez. As necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos são limitados. E por causa dessa dicotomia entre recursos limitados e essa escassez, essa necessidade humana que não pode ser satisfeita, a conta simplesmente não fecha, e a economia será um instrumento usado para fazer com que o mundo se renda diante do anticristo. Não há sustentabilidade para o planeta. O planeta vai entrar em colapso a qualquer momento. E quais são as ações decorrentes por conta desse aspecto macroeconômico? Controle de natalidade, controle do crescimento populacional, controle social das comunicações, interferência da gestão global sobre a supremacia nacional, que é o globalismo, prevalência dos interesses da comunidade global sobre as questões locais. E para finalizar, o ajuste de custo, que é o grande reset, Great Reset, que nós estamos falando. O segundo estágio das dores de parto são contrações mais fortes. E essas contrações trazem sinais de um estágio de dores de parto que não são mais o princípio das dores. Isaías 26:17, a mulher grávida, quando está na sua hora, tem dores de parto e dá gritos de dores. Perceba que existe uma gradação. Assim fomos nós diante de ti, Senhor. Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto. Dores de parto o quê? Até agora. O que significa até agora? Significa que alguma coisa vai acontecer, porque a dor de parto está acabando, então vai vir o nascimento.
1 Tessalonicenses 5,3: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Um sinal extremamente relevante é o estabelecimento de Israel como nação em 14 de maio de 1948. Israel é a figueira. Você pode ler em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Israel é a figueira, ela é o sinal. Em Isaías 66, de 8 a 14, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa, ou quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma nação nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a filhos. E aí ele continua dizendo: farei abrir a madre e não o farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos com ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Pois assim diz o Senhor: eis que eu estenderei a paz sobre ela como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis no colo e vos trarão, sobre os vossos joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. Os vossos ossos se reverdecerão como a erva tenra. E então, preste atenção, a mão do Senhor será notória, será vista aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Está dizendo, Deus vai se posicionar. Zacarias 10, 8 e 10 diz: eu lhes assobiarei, eu os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicação como dantes se multiplicavam. Ainda que eu os espalhei entre os povos, se lembrarão de mim em terras remotas, como filhos viverão e voltarão. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da terra da Síria. Trá-lo-eis à terra de Gileade do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Existe um constante incômodo crescente contra Israel. Esse é um dos sinais mais contundentes que vem depois do princípio das dores, onde os sinais já estão se intensificando. Existe uma manifestação constante de ódio e de desejo de eliminar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Isso começa então com o antissemitismo, que é uma coisa que vem se construindo ao longo dos séculos, mas é resultado do que diz lá os judeus em Mateus 27, que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. Solta-nos Barrabás. O que é o antissemitismo? Essa rejeição aos judeus, essa resistência. Começa com a própria recusa judaica de se conformar com os ensinos ou com a cultura romana, ainda lá atrás, 2000 anos atrás. Também com a divergência religiosa durante os anos entre cristãos e judeus, que eles começaram a ser tratados como os responsáveis pela morte de Jesus. Na época medieval, muitas oposições. Eles eram tratados como exploradores da terra e dos recursos alheios, porque eles não tinham terra. Eles eram taxados de nação ou povo de índole duvidosa. Quando enriqueciam, o seu enriquecimento era invejado, porque eles diziam que eles ganhavam por usura, por exploração do dinheiro alheio, e que eles eram oportunistas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que vocês entendam que esse movimento todo apontava para o plano de Deus. E começa então o movimento sionista. Esse termo foi cunhado por um jornalista austríaco judeu, Nathan Birnbaum, em 1982, numa discussão em Viena, numa reunião. Ele usou esse termo que deriva do nome Sião, do hebraico. Sionista significa o retorno do povo judeu. Começa um movimento então para trazer o povo judeu de volta. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo na história. É Deus agindo dentro da história, Deus usando pessoas, Deus fazendo pessoas para agir de acordo com aquilo que ele já tinha predito. E aí vem então o holocausto. O holocausto no hebraico se chama Hashoah. Hashoah significa a catástrofe, o genocídio, o assassinato em massa de 6 milhões de judeus. Um programa sistemático de extermínio étnico pelo Estado nazista, por Adolf Hitler. Em todo o portão daqueles lugares que eram campos de concentração, e não somente em Auschwitz, que era um campo de trabalho forçado e depois campo de execução, existia uma frase nos portões, dita assim: Arbeit macht frei. Significa:
O trabalho liberta. O trabalho nos faz livre. Um cinismo cruel para aqueles que estavam trabalhando forçadamente num campo de concentração. Era quase uma piada. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. E um monte de escravos, seminus, magérrimos, tratado pior que animais. Mas agora eu quero dizer o cumprimento da palavra profética sobre os judeus. Em 14 de maio de 48, precisamente dia 15, começa a guerra da independência. Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e outras forças palestinas se levantam contra Israel. E Israel defende a sua soberania e vence de maneira categórica. Guerra dos 6 dias, terceiro conflito árabe-israelense. Uma ação militar relâmpago, fulminante e precisa de Israel. Derrotou o poder do inimigo. Egito, Síria, Jordânia foram anexadas então nessa oportunidade a Península do Sinai, o Canal de Suez, parte dele, faixa de Gaza, Cisjordânia e a colina do Golã. Guerra do Yom Kippur em 73, que foi o quarto conflito árabe-israelense. Mais uma vez uma guerra onde Israel, chamada de Guerra do Ramadã, vence de maneira inquestionável sobre a Síria e o Egito, anexando seus territórios. Ela durou 20 dias em outubro de 73. Sabe o que significa isso que eu estou narrando para vocês? São sinais que muitos leem na história e não entendem que isso são sinais. Deus cumprindo aquilo que eu acabei de ler em Isaías 63, verso 14b. Então o Senhor fará notória a seus servos a sua mão, o seu agir, e ele se indignará contra os seus inimigos. Vou rapidamente correr para o estágio 3, que o horário já se avança. O terceiro sinal, o terceiro estágio, eu quero dizer que a natureza geme e grita. Sinais de prenúncio do último estágio, do final, antes do nascimento. Queridos, nós estamos muito perto. E tem crentes que estão dormindo. A natureza como um todo, ela está sentindo e já percebe o momento de gravidade, o senso de urgência que nós vivemos. Romanos 8, 20 a 23 diz: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro do pecado ou da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Significa, isso vai acabar, dores de parto vão acabar até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito que mora em nós, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que eu quero dizer aqui é que a natureza grita de uma forma ampla, juntamente conosco. O primeiro sinal que eu quero comentar nesse nível de gradação, de aumento dos sinais e das dores, são os sinais de governo. Transformações dos modelos de governo e controle, rupturas e inversões de valores. Zygmunt Bauman, esse homem polonês, filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês, ele foi um grande influência na sociologia, na filosofia e na psicologia, e esse homem falou muito sobre a questão dessa geração líquida que nós vivemos, nessa geração pós-moderna. Eu vi um vídeo dele recentemente chamado Passado, Presente e Futuro, quando ele está num café sociológico, e ele diz: eu sou um humilde sociólogo e não tenho habilidades proféticas, e nunca aprendi nenhuma metodologia de profecia, aspas, ele fala isso. Mas nesse café profético ele fala sobre os riscos que estão sobre a democracia, tal qual conhecemos. Ele disse: a democracia está decadente. Por quê? Nós falamos da economia, não falamos da escassez? Ele diz: porque a estrutura Estado-nação não consegue defender sozinho o futuro da democracia. Significa que um país sozinho, por si só, ele não vai conseguir defender a sua própria democracia, porque vai haver uma pressão externa que vai massacrar, que vai fazer com que aquele controle saia das suas mãos. Por que ele não vai poder fazer isso? Porque muitas promessas foram feitas para o povo 50 anos atrás, que o Estado-nação não consegue cumprir, mas as expectativas continuam de pé.
E o povo está se incomodando porque o Estado não está cumprindo as suas funções. Isso não é no Brasil não, querida, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na África, é em todo lugar. Um colapso vai surgir por conta das promessas feitas por questões econômicas, que não poderão ser cumpridas, porque as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Mas nesse ponto da conversa ele diz: olha, aqui eu já estou envolvido em profecia, aspas, que nós inventemos uma democracia global em algum tempo. Esta geração, ele está falando para um jovem, terá que inventar um equivalente à global democracia. Entenda-se, nova ordem mundial. Significa que a falência do sistema foi decretada, filosófica, sociológica e economicamente. O segundo sinal nesse estágio 3 é o sinal da sociedade mundial. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5 diz: sabe, tome consciência disso, sabe, presta atenção, que nos últimos dias, bem no final, sobrevirão tempos penosos, ideias de tempos penosos, perigosos, violentos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, insaciáveis, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, orgulhosos, amigos dos deleites, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, o poder. Afasta-te desse. Isaías 5:20 vai dizer que existem aqueles que estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Ai deles, aqueles que estão fazendo a trevas por luz e a luz por trevas. Em Mateus 24:37, Jesus nos exorta que assim como foi no tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque antes do dilúvio chegar, dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Sabe o que é o nome disso? Distrações. O povo está distraído e por isso não consegue ver os sinais. Terceiro ponto do item estágio 3, sinal da igreja, apostasia. Refere-se àquele que conheceu Jesus e mudou de caminho. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz, mais expressamente o Espírito diz, quem está dizendo é o Espírito, que em tempos posteriores alguns se apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e têm a sua própria consciência cauterizada. Eu vou pular o resto do texto para não me delongar, mas ele também fala que nesse tempo surgirão falsos profetas e doutores mentirosos. Mateus 7,15, guardai-vos dos falsos profetas. Ele pede para você: se guarde, se proteja, que vêm disfarçados em ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas de espinheiros. Quantos cristãos indoutos, despreparados, irmãos, aqui eu estou falando com amor, não estou falando com censura não, que não lê a Bíblia. A decisão de ler a Bíblia só pode ser sua, não posso tomar decisão por você. Mas se você não lê a Bíblia, você não tem como discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se enfiando no YouTube. Tem coisa boa, tem pregador bom? Tem. Mas eu posso te garantir que tem mais coisa ruim do que coisa boa. E esse crente come em qualquer lugar, querido. Come em qualquer boteco. Você está entendendo? Em vez dele se alimentar aqui na casa. Você quer ver pregação, querido? Não estou dizendo que você não está proibido de ver outra pregação, não. Por favor, me entenda. Tá bom? Para a gente não ter um mal entendido aqui. Quantas pregações nós temos do apóstolo Lamartine? Quantas pregações nós temos no YouTube de vários pastores? Quantas pregações nós temos da Silene, do pastor Robson, do Iá Casais, do pastor Daniel? Quantas pregações que você pode assistir o dia todo e se alimentar dentro da sua casa? Não. Eu quero sair me aventurando, escolhendo pregações. Sabe o que está acontecendo? Eu atendo diariamente, sem exagerar, dezenas de ligações de irmão perguntando: pastor, eu estou com uma dúvida. E eu falo: tudo bem, querido, vamos conversar? E eu começo com uma pergunta: de onde surgiu essa dúvida? Ah, pastor, eu posso te mandar o vídeo que eu vi? Querido, eu não tenho tempo para ficar ouvindo o vídeo. Sabe por quê? Está procurando alimento no lugar errado. E está ouvindo cada besteira. E o coração está entrando em colapso. 2 Pedro 2,1 diz: mas houve também entre o povo falsos profetas,
como entre vós também haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, sutilezas, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, tenha cautela. Paulo, quando sai de Atos dos Apóstolos, narrando lá no capítulo 20, ele fala: olha, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas. 1 João 2:18 e 19 diz: filhinhos, esta é a última hora. Filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouviste que vem o anticristo, e ele vai e diz assim: e já muitos anticristos se têm levantado, e ele completa: por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam ficado conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Já caminhando para o fim, contando com a compreensão dos irmãos, com todos os tropeços que nós, decorrentes do nosso culto, mas louvado seja Deus. Há um mover profético, meus irmãos, que Deus está trazendo à tona. Há um mover profético que Deus está levantando homens e mulheres que têm coragem de falar a verdade sem querer cumprir o protocolo do politicamente correto. Porque eu nunca vi uma sociedade tão frágil nas suas suscetibilidades. Você não pode falar nada. Então quer dizer, vamos nos calar? É isso? Não. Nós precisamos de abrir a nossa boca com coragem e cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, com responsabilidade. Um mover profético que foi até sinalizado numa mensagem de Valnice Milhomens, agora em janeiro, no início do ano. Diante de tanta perplexidade da igreja, o Senhor brada dizendo, eu quero citar aqui o versículo que ela usou, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, que agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. No mesmo capítulo 43, verso 13, Deus se posiciona como aquele que pode fazer todas as coisas. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Finalizando, Deus tem nos desafiado como igreja a crer e a viver a palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Crer até o fim. O vencedor vai ser aquele que se valer da palavra de Deus para viver nesse tempo uma vida santa, uma vida separada desse mundo. Não haverá vitória fora da palavra, pois tudo que está determinado há de se cumprir. Tempos fáceis, nos fins dos tempos, é demonstrar falta de compreensão. Tempos difíceis geram homens fortes, mas tempos fáceis geram homens fracos. Queridos, eu quero orar com vocês. Fiquem de pé, por favor. Essa não foi uma palavra para ser vibrante, eu avisei para vocês no início. Essa é uma palavra de instrução. Essa é uma palavra de alerta. Que você possa guardar no seu coração, que você possa ter a curiosidade na sua casa de ler novamente os textos, para que você não seja iludido nesse tempo final. Levante as suas mãos para os céus, por favor. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor com temor e tremor. E pedimos ao Senhor a sua graça, o seu favor, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento do nosso coração. Que tudo que foi contribuído e compartilhado com os teus filhos aqui, falando de sinais que o Senhor já tem estabelecido sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, possa ficar enraizado no coração e na mente dos teus filhos, de maneira que traga lucidez e entendimento, que nós estamos no tempo final. Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos,
Que nós possamos olhar para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, e entender aquilo que nós temos que cumprir com a nossa voz profética. Que nós possamos fazer isso no nosso trabalho, na nossa escola e por onde nós passarmos. Que o Senhor cumpra, meu Deus, o compromisso de salvação nesta casa hoje, sobre aqueles que estão aqui que não te conhecem, e sobre aqueles que nos ouviram, que estão pela internet. Nós te pedimos, meu Deus, que ninguém possa negligenciar estes sinais, e que o Senhor possa alcançar aqueles que têm sede de ti. Nós intercedemos pelos familiares, nós intercedemos por aqueles que se desviaram, que parece que são mais do que aqueles que estão na igreja. Nós pedimos que teu Espírito Santo faça uma obra, e que essa voz profética chegue ao coração dessas pessoas, trazendo-os de volta para a casa do Pai, assim como o Senhor fez com Israel em 1948. Que o Senhor possa trazer os teus filhos, que são como as estrelas do céu prometidas a Abraão, traga-os de volta para o teu aprisco, Pai. Nós intercedemos pela tua igreja, pedindo, Pai, que haja uma mente limpa, uma mente cativa a Jesus Cristo, para que nós não sejamos roubados por Satanás, por distrações desse tempo. Nós te agradecemos, entregamos esse culto nas tuas mãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.